Boa tarde, meu nome é Erivânia, sou mãe, sou cristã, casada, estudante de pedagogia e vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu acho bastante relevante. Esse assunto eu entrei em contato durante a formação em pedagogia, que é a educação cristã, por causa de uns contatos devido ao estudo histórico que a gente tem sobre a educação. E aí me deixou bastante intrigada algumas situações que eu acho bastante relevante a gente conversar. E aí eu venho trazer sobre a educação cristã. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre um contexto bastante intrigante sobre a nossa vida, que muitas vezes a gente abre espaço para certos tipos de costumes e práticas dentro do nosso lar que não fazem bem a nossa vida como uma família cristã, uma vida cristã, né? De uma pessoa que realmente deseja estar mais próxima de Cristo. E aí eu trouxe o texto que está escrito em Neemias 13. E aí vocês fazem essa leitura aprofundada sobre o capítulo em que o profeta, ele volta, no caso, a Jerusalém, depois da reconstrução dos muros, e encontra um sacerdote que deixa um espaço, né, dentro do templo do Senhor para uma amonita, indo contra as leis deixadas para Moisés, indo de contra, né, as leis deixadas por Moisés, e também fazendo uma casa para ele dentro do templo do Senhor. E aí, esse assunto me deixou bastante... me levou a esse tema sobre educação cristã, porque eu tenho a minha proposta é conversar sobre as bases e dilemas. E aí, para se conversar sobre as bases, a gente precisa falar um pouco sobre princípios e leis. E aí, em Neemias, a gente vê que é intitulado Diversas Reformas, em Neemias 13, né? Capítulo 13. E aí, a reflexão que eu trago sobre isso é fazendo link com Romanos 12 e o 2, que fala sobre a renovação da mente, para que a gente não se conforme com o mundo e que seja renovado pela renovação da mente. E aí, a gente traz esse versículo, né? Porque quando Paulo fala sobre não se conformar, ele fala sobre não amoldar-se ao mundo. Não fazer com que o mundo se torne um modelo de vida, um modelo à base de vida. E aí, a gente vê nessa passagem que Neemias, quando ele fala sobre algumas reformas, ele fala o ato de reformar é tornar a forma. E aí a gente precisa, como cristãos, nos tornar mais parecido com Cristo. Então, voltar à forma inicial. Por isso que a gente fala muito sobre o resgate do primeiro amor, sobre volta ao primeiro amor. E aí, a gente, nessa reflexão, né, eu trago que, após a reconstrução das cidades, muitos retornaram aos seus lares. Mas eles deixaram, ou eles vieram, com costumes e práticas que iam de contra as leis e os princípios cristãos. No caso da época, ainda hebreus, ainda israelenses, né? Princípios israelenses, que iam contra a palavra de Deus, contra o que Deus tinha instituído através de Moisés. E aí, a gente fala nesse versículo, né? No versículo 4, que a gente vê que um profeta, Eliacite, fez um canto específico para Tobias, que a gente vê no começo do do livro de Neemias, que ele já lutava contra a reconstrução dos muros, ou seja, ele era declaradamente contra o povo de Deus, era declaradamente contra o que Deus queria para o povo de Deus, para o povo dele. E aí a gente vê que esse fato desagrada muito a Neemias, pelo fato de que, além de estar indo contra a lei de Moisés, estava dando um recanto especial para alguém que era inimigo do povo. E aí a gente vê que muitas vezes, a reflexão que eu quero trazer é que muitas vezes, como sacerdote do Senhor nos nossos lares, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, povo adquirido, então como sacerdote dos nossos lares, a gente deixa esses pequenos costumes, essas pequenas práticas, dominar o nosso ser, dominar a nossa vida. E aí, por causa disso,
a gente acaba não tendo uma aproximação com Deus, não tendo um diálogo com Deus, como a gente gostaria que fosse. Por exemplo, a gente muitas vezes usa palavras, usa dizeres que vão contra as bênçãos de Deus. É dizer com os meninos, porque os meninos são as bênçãos e eles estão agitados, usa palavras ofensivas, palavras que não são espirituais, de edificação. Então, muitas vezes, como sacerdote dos nossos lares, trazemos ou mantemos certos costumes que nos afastam de uma verdadeira e genuína presença do Espírito Santo em nossos lares. Deixamos com que a gente viva a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Por isso que nós precisamos, principalmente nessa época, nessa geração que a gente está vivendo, voltar a rever nossas bases, nossos princípios em que a gente está fundamentando a nossa casa. Porque para a gente ter uma verdadeira família cristã, com educação cristã, que seja passada de geração em geração e que vivam bênçãos espirituais maravilhosas, a gente precisa rever os princípios e as leis que estão sendo regidas dentro dos nossos lares, que estão regendo a nossa vida cotidiana, que estão regendo o nosso comportamento, que estão regendo a nossa vida. Porque se a gente quer alcançar realmente as bênçãos de Deus, nós iremos lutar espiritualmente, com armas espirituais, para que a gente possa alcançar as bênçãos maravilhosas de Deus. Essa é a reflexão que eu deixo hoje e depois eu volto com mais. Bota um like se você gostar.